Então diz assim o Senhor. Livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou a Davi, perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vai para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém Urias dormiu junto ao portão do palácio, com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: fique ainda hoje, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou para comer e beber com ele, e o embebedou. À tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia dos servos do seu senhor, e não foi para casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso, depois deixem-no sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo sitiado a cidade, no versículo 16, tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais foram mortos e morreu também Urias, o heteu. Versículo 25, Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não encare isso como um mal, porque a espada devora tanto este como aquele, que ele intensifique o seu ataque à cidade até conquistá-la. Quanto a você, encoraje Joabe. Versículo 27, passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Somente até aqui, vamos orar. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor,
Deus Todo-Poderoso, Senhor, que conhece as nossas vidas e fala ao teu povo, Senhor. Chegou a hora, Senhor, de nós ouvirmos a tua voz mais uma vez, Senhor. Fala conosco, Altíssimo. Revela a tua igreja, este povo que veio te buscar e te adorar esta manhã, Senhor. Fala, Senhor, da glória, Pai, aos meus ouvidos, ao meu coração, à minha mente, Senhor, Pai. Unge-me agora, Senhor. Unge-me agora, eu te peço, com teu Espírito Santo, Senhor, para que a tua igreja seja edificada, curada, Senhor, pelo poder da tua palavra, meu Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor, para que a tua glória se manifeste neste lugar agora, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós lemos aqui bastante versículos, né? Mas é para que você que não conhece esta palavra pudesse tomar conhecimento de uma história terrível, triste, destruidora, né? Que gerou ali sobre um homem de Deus coisas terríveis e destruidoras também. Nós vemos aqui, irmãos, a história, né, que se passava ali em Jerusalém. Você ouviu aqui, a Bíblia diz que era tempo de guerra, né, que era tempo que normalmente as nações saíram para guerrear, e a Bíblia diz que Davi mandou o seu general, esse general chamava Joabe, mandou o seu general, né, para as terras de Amon para guerrear contra Amon. E a Bíblia diz que Davi ficou em Jerusalém, enviou o seu general e ficou em Jerusalém. Só por aí nós já achamos coisas bastante estranhas, porque Davi era um homem de guerra e ele costumava ir às batalhas. E eu penso que esse detalhe citado desta forma como foi na Bíblia, já significa algo de errado que Davi fez, porque Deus, falando aqui a respeito do momento de guerra, disse: mas Davi ficou em Jerusalém. Diz: Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel, mas Davi ficou em Jerusalém. E ali, neste momento e nesse contexto, nós vamos ver um abismo terrível que aconteceu na vida ali de Davi. A Bíblia diz que Davi ali no descanso do palácio real acordou e foi andar ali no pátio, né? Foi andar ali numa área que existia, né, no topo ali do palácio real, e a Bíblia diz que ele, olhando para baixo, ele viu uma mulher que tomava banho. E a Bíblia diz que essa mulher era extremamente bela, e aquela situação chamou ali a atenção de Davi. Davi perguntou quem era aquela mulher, e as pessoas responderam claramente para Davi que era uma mulher de um soldado dele, e essa mulher chamava Batseba. E o soldado que servia Davi se chamava Urias, que estava ali juntamente com o seu general Joabe, ali em guerra contra, a Bíblia fala, contra os filhos de Amon. E é interessante, irmãos, porque nós vemos esse contexto na Bíblia, e quantas vezes as pessoas hoje se preenchem, os olhos das pessoas são preenchidos, né, por cobiça, ou, né, por pornografia, né, gerando desejos, gerando ali situações na sua vida que, se não forem controladas, elas gerarão a mesma coisa que gerou ali aquela situação na vida de Davi. Uma desgraça, um abismo, uma situação que muitas vezes será incontrolável espiritualmente para
né, a determinada pessoa que estiver passando por aquela situação. E Davi, iludido com aquela visão que ele teve, alertado que aquela mulher era casada e alertado que aquela mulher era a esposa de um dos seus soldados, a Bíblia diz que Davi mandou chamá-la. A Bíblia diz que Davi mandou chamá-la e chamá-la ao palácio real, e chamaram ali Batseba, e ela foi ao palácio real, né? E a Bíblia diz que naquela visita daquela mulher ao palácio real, Davi se deitou com ela. E é interessante, irmãos, como Deus se preocupa com alguns detalhes. Eu queria pedir, Léo, desliga esse ar aqui, por favor. A Bíblia se preocupa com alguns detalhes interessantes em relação à palavra, porque a Bíblia diz que Davi se deitou com aquela mulher, e Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. Então a Bíblia relata aqui que Davi se deitou com Batseba logo após ela ter passado pelo seu período de menstruação. Ou seja, Batseba concebeu um filho, e esse filho, sem a menor dúvida, era filho de Davi. Não poderia ser filho ali, de Urias, porque aquela mulher, passado o tempo anterior à sua visita a Davi, estava menstruada. E nós percebemos ali o Senhor, Ele se importando em deixar claro, para não deixar nenhuma dúvida a respeito da conduta de Davi e daquela situação terrível, que Davi estava ali vivenciando naquele momento. E aquela mulher, ela mandou avisar o rei Davi que ela ficou grávida, Mandou avisar o rei Davi que ela ficou grávida, que seria um sinal de adultério. Se nós olharmos um contexto espiritual daquilo que Davi fez, Davi olhou, viu, Davi desejou, e Davi mandou chamá-la, e Davi consumou ali o seu pecado. E se nós olharmos ali aquilo que acontecia na época de Davi, e na época de Davi, o povo de Israel era regido pela lei de Moisés. E você se lembra de uma passagem bíblica que Jesus ali, se encontrou com uma mulher adúltera, e as pessoas ali queriam apedrejá-la. E as pessoas disseram para Jesus: Jesus, a lei de Moisés diz que uma mulher adúltera deve ser apedrejada até a morte. O que tu nos diz? E Davi conhecia a lei de Moisés, Batseba conhecia a lei de Moisés, e mais, a Bíblia diz assim, o Senhor Deus diz assim na sua lei, que estava regendo ali, aquele momento, naquela nação, estava regendo o rei Davi e Batseba. No livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, o Senhor diz assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Davi sabia daquilo que ele estava fazendo, Batseba sabia aquilo que ele estava fazendo, Davi sabia da sentença de Deus para quem cometesse adultério, e mesmo assim o homem, Davi, o homem ungido, resolveu praticar aquele pecado. Mesma coisa Adão e Eva, irmãos. Quando Deus falou: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque vocês vão morrer, Adão e Eva foram convencidos muito facilmente pela serpente, quando a serpente disse que Deus era mentiroso, que eles não iam morrer coisa nenhuma. E talvez isso explique, esse contexto espiritual talvez explique, muitas situações que as pessoas vivem nesse mundo hoje, porque Deus fala a respeito ali,
da sua vontade, Deus fala a respeito daquilo que nós devemos fazer e daquilo que nós não devemos fazer. Deus fala, né, a respeito das consequências do pecado, das consequências de um pecado, né? E mesmo assim, o homem valoriza mais aquilo que ele deseja fazer do que aquilo que poderia acontecer na sua vida, dita pelo próprio Deus. Dita pelo próprio Deus. A corrupção do homem, ela é tremenda, porque Deus fala, alerta, ensina, né? Deus mostra, e mesmo assim, muitas vezes não é suficiente para convencer o homem daquilo que ele deseja. Irmãos amados, quando aquela cena aconteceu, de Davi se deitando com Batseba, Davi tinha 7 esposas. Davi já tinha 7 esposas. Tanto é que Deus depois falou para ele assim: por que você fez isso? Você não tinha tudo o que você desejava neste mundo? Para que você precisou fazer isso? E é terrível, irmãos, uma situação dessa, porque se nós formos olhar pelos olhos naturais, vamos olhar pelos olhos naturais, né? Toda a necessidade física de Davi estava sendo atendida plenamente ali com 7 mulheres, com 7 esposas, né? Que é um exagero, né? Mas é para vocês verem a força do desejo humano e da corrupção do desejo da alma de um homem. Começando pelo erro de Davi não ter ido lutar, estar ali, num momento ali, possivelmente com a sua mente aberta. A Bíblia diz que ele tinha acordado naquele momento, e ali ele deixou se levar por essa situação. A Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo, irmãos, e ali quando Davi soube, né, que Batseba estava grávida, ele percebeu que todos iriam saber que ela tinha adulterado, porque seu marido estava lutando numa batalha que não tinha um tempo certo para terminar, né? A Bíblia diz que tudo que está oculto será revelado. Em algum momento, irmãos, a Bíblia relata e deixa claro que tudo que está oculto será revelado. Em algum momento, tudo que está oculto será revelado. E nós devemos compreender, sabe, que a nossa vida espiritual, ela jamais poderá, que a nossa vida, melhor, neste mundo jamais poderá ser escondida de Deus. Deus olha e percebe tudo, Deus conhece tudo, Deus sabe os pensamentos, Deus sabe as palavras, Deus sabe as atitudes, Deus sabe os desejos, e a Bíblia diz que compete ao homem controlar os seus desejos. Compete ao homem, não compete a Deus, compete ao homem controlar os seus desejos. Conforme Deus disse a Caim, né? Compete ao homem controlar os seus desejos. E é interessante, irmãos, porque, sabe, é uma decisão do homem. Se não fosse assim, Deus não poderia condenar o homem por uma decisão, né? É uma decisão, não é uma força incontrolável, não é algo, né, que o homem possa dizer assim, né, foi mais forte do que a minha vontade. Isso é uma grande mentira de Satanás, né, porque Satanás, ele vem e mostra, e ilude, e diz que todo mundo faz, que aquilo é possível, que Deus não vai ligar, né, que Deus está mais preocupado com outras coisas,
que Deus está preocupado com circunstâncias e que aquilo é muito pequeno para Deus, e muitas vezes as pessoas se esquecem que um contexto espiritual vai gerar outro contexto espiritual. Conforme a Bíblia diz, um abismo leva a outro abismo, né? Um contexto espiritual vai levar a outro contexto espiritual, e as pessoas, elas estarão ali, né, vivenciando coisas, né, que vão gerar consequências, e essas consequências vão gerar outras consequências. E quando a pessoa vê, ela já está com a sua vida completamente destruída. Porque Deus estabeleceu coisas, irmãos. Deus estabeleceu coisas para as nossas vidas que são inegociáveis para Deus. São inegociáveis para Deus. Quando Deus fala de fidelidade, isso é inegociável para Deus. Quando Deus fala de adoração, isso é inegociável para Deus. Quando Deus fala de família, isso é inegociável para Deus. São coisas que Deus não abre mão, né? São coisas que, né, quando são tocadas de forma leviana, geram consequências muito graves. E quando Davi percebeu então que aquela situação iria gerar uma consequência terrível, porque supostamente se Batseba evidenciasse ali o seu adultério, ela deveria morrer. E se ela contasse que quem se deitou com ela foi o rei Davi, Davi deveria morrer. São consequências que Deus disse que deveriam acontecer para quem cometesse aquele pecado. E Davi ficou desesperado, e Davi mandou um mensageiro ao seu general, que estava lá no fronte de batalha, lutando lá na capital, né, de Amon, né, Rabá, e lá Davi mandou que Joabe, o seu general, mandasse Urias até ele, o seu soldado. E quando Urias chegou no palácio real, a Bíblia diz que o rei perguntou lá umas coisinhas para ele, como está a guerra, como está o povo, como está Joabe, e aí falou para ele assim: vá para casa descansar. E a Bíblia diz que Davi ainda entregou um presente para Urias, desejando que ele se deitasse com a sua mulher, para que aquele ato justificasse ali a sua gravidez. Que maquinação terrível, né, irmãos? Como um homem ele pode tentar encobrir o seu pecado, ou tentar agir de uma forma, né, tão demoníaca como essa, para que pudesse ali, né, se livrar de uma condenação terrível que existia de Deus ali para aquela situação. E Davi tentou, com essa estratégia, resolver o seu problema. Vem Urias, ele se deita com Batseba, e ali, né, Batseba, né, engravida, aliás, já estava grávida, mas vão achar que era filho de Urias, e está tudo resolvido, o assunto está tudo resolvido. Só que Urias era um soldado diferente. Urias era um soldado, né, que era extremamente fiel ao seu senhor, ao rei Davi. E a Bíblia diz que Urias, naquele momento e naquele dia, não foi para sua casa e resolveu se deitar ali junto com os outros servos de Davi à porta ali do palácio real. E a Bíblia diz que vieram contar para Davi depois, no dia seguinte, que Urias não tinha ido para casa se deitar. E ali, mais uma vez, Davi ficou desesperado, mandou chamar Urias e falou: pô, você não veio de viagem? Você não estava cansado? Por que você não foi para casa? Por que você não foi para casa se estava cansado? Viajou, né, um tempão para chegar até aqui. E ele falou assim, né? Falou: olha, Joabe, os soldados, o povo de Israel, né, ali no meio da batalha, dormem no relento. A arca do Senhor, né, habita em tendas, e eu não sou digno de ir para minha casa para ali, né, descansar e se deitar com a minha mulher.
Situação interessante, né, irmãos? Parece até uma comédia, né? Se você fosse ver um filme que não fosse a história bíblica, parece ser uma comédia, né? A pessoa tentando fazer alguma coisa, o outro não foi, e o outro ficou desesperado porque não foi, chamou de novo, e ali ele fez uma outra tática. Ele chamou Urias mais uma vez, e ali embebedou Urias, né? Beberam juntos, embebedou Urias com a esperança e com a expectativa de que Urias fosse para casa se deitar com a sua mulher. E a Bíblia diz que Urias, mais uma vez, não foi para casa, que Urias dormiu ali junto com os servos de Davi, junto à porta do palácio. E essa situação, irmãos, gerou no coração de Davi algo terrível. Davi achou que a única solução para aquela situação seria que Urias morresse. Se Urias morresse, ele poderia desposar Batseba e ali, obviamente, justificar o filho que já estava no ventre daquela mulher. E a Bíblia diz que a estratégia de Davi foi mandar uma mensagem através do próprio Urias para o seu general Joabe, dizendo para que ele colocasse Urias na frente da batalha e todos o abandonassem lá para que ele morresse. Foram instruções muito bem dadas por Davi ao seu general, né? E a mensagem foi levada pelo próprio Urias para que Joabe o colocasse na frente da batalha, e quando ele estivesse na frente da batalha, todos o abandonassem para que ele pudesse morrer. Não há limites para a corrupção do coração humano. Quando o homem, ele peca, e ele se vê no desespero ali, né, de uma situação que pode gerar algo terrível para ele, a tendência é que o homem busque ali alternativas também terríveis para ali encobrir aquilo que ele está praticando ou que ele já praticou. Tome cuidado, meu irmão. A história é essa. A história, ela se repete. Davi não é o único. Davi não é o único homem ungido de Deus que passa por situações que levam a abismos, que levam à desgraça, que levam à destruição. Por isso nós temos que olhar para as nossas vidas, irmãos, e compreender que nós temos responsabilidades espirituais nesse mundo, e que as nossas responsabilidades espirituais, Deus não vai abrir mão. E se nós rompermos, né, e negligenciarmos as nossas responsabilidades espirituais nesse mundo, coisas terríveis acontecerão. Porque sabe o que acontece, irmãos? Né? Um adultério, né, usando esse exemplo, só esse exemplo, porque existem inúmeras situações que são similares a essa na vida do ser humano hoje em dia, mas o adultério, ele gera, sabe, a destruição de um lar, de uma família. O adultério gera falta de confiança, insegurança dentro do lar. O adultério, ele gera ali consequências espirituais para aquele que pratica. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que aquele que se deita com uma mulher, este entra em comunhão plena com ela. E Paulo usa um exemplo da prostituta, que aquele que se deita com uma prostituta recebe dela tudo o que está nela por causa da comunhão que existe naquele ato. Conjunção carnal, né? São coisas muito profundas espiritualmente, irmãos, que Deus estabeleceu até para
espiritualmente, justificar determinada palavra que Deus usou, a Bíblia diz que o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à mulher e ambos serão uma só carne. Espiritualmente existe um vínculo, espiritualmente existe um vínculo espiritual até nesse ato que Deus estabeleceu, que é o sexo. Mas as pessoas, elas perdem de vista isso. As pessoas, elas não acreditam nisso, elas olham para a Bíblia e parece que a Bíblia, é algo assim extremamente desprezível para as suas vidas, porque Deus fala, Deus alerta, Deus mostra espiritualmente as coisas, Deus mostra as consequências das coisas, e o homem, ainda assim, ele persiste no seu erro, ainda assim o homem insiste em praticar coisas que vão gerar consequências terríveis para as suas vidas. Se você olhar para aquela situação, para essa história, esses poucos versículos que nós lemos, você vai enxergar completamente, de forma muito fácil, a degradação de um ser humano. A degradação de um ser humano, um homem ungido por Deus, a degradação que acontece por conta de um desejo incontrolado. É uma degradação, irmãos. É uma destruição. É algo que acontece de forma natural nos dias de hoje também. Sabe por quê? Parece que o homem ele perde a noção das coisas. Quando o pecado acontece, parece que o homem perde a noção das coisas. Sabe por quê? Em primeiro lugar, ele se sente órfão, envergonhado diante de Deus, como Adão e Eva, Pecaram e depois se esconderam. O homem é assim também, nós somos assim também. O pecado gera um sentimento de culpa e o homem se afasta de Deus de forma natural por conta do pecado, e esse afastamento que o homem faz de Deus faz com que ele haja segundo a mente e a visão satânica, e as atitudes que Davi teve foram completamente satânicas. Completamente satânicas. E Joabe fez aquilo que Davi pediu e Urias morreu. Aí você olha assim, mas Deus disse que quem adulterasse, iria morrer. E aí eu vou te lembrar aquilo que Deus falou através de Moisés no Monte Sinai. Os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, dessa história terrível e triste, dessa história abominável, nesse abismo espiritual que Davi viveu, Davi quebrou nada menos do que 3 mandamentos de Deus. Deuteronômio capítulo 5, versículo 17: não matarás. Deuteronômio capítulo 5, versículo 18: não adulterarás. Deuteronômio capítulo 5, versículo 21: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. De quebra de 10 mandamentos, Davi quebrou 3 mandamentos de forma assim bastante simples e fácil. E Davi era um homem que um dia escreveu assim, no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, se o homem verdadeiramente tem a palavra de Deus no seu coração, essa é a força que o homem precisa para vencer o pecado. Esta é a força que nós precisamos para vencer o pecado, irmãos. Nos lembrar da palavra, porque a palavra representa a vontade de Deus.
E a vontade de Deus deve ser soberana sobre as nossas vidas, e nós devemos vencer a nós mesmos para podermos cumprir a palavra do Senhor. Para podermos cumprir a palavra do Senhor, nós devemos negar a nós mesmos. E a força que nós precisamos para vencer o pecado é a força da palavra, é o poder de Deus. Eu tenho um fortinho aqui. É o poder de Deus que nós necessitamos para vencer o poder das trevas. Se você olhar para a palavra do Senhor, você vai encontrar ali todos os desejos de Deus para as nossas vidas. E se nós amamos a Deus, como Jesus falou, aqueles que me amam seguem os meus mandamentos, nós seremos fortes para vencer aquilo que pode trazer abismos, pode trazer desgraças para as nossas próprias vidas. E a Bíblia diz, irmãos amados, nós lemos aqui, que depois que Urias morreu, o general Joabe mandou avisar Davi, falou assim, olha o que Joabe falou, nós não lemos aqui, mas Joabe falou assim para o mensageiro: vai lá e avisa para Davi, que determinados soldados foram levados próximos ali à muralha e foram atingidos por flechas. E se Davi chegar para você e falar assim: mas como Joabe não sabia que não se pode chegar próximo das muralhas, porque realmente são atingidos por flecha. Se Davi falar isso para você, você fale para ele assim: e Urias morreu. E aconteceu exatamente isso. Davi ficou indignado, e depois, quando falou que Urias morreu, ele: que maravilha. Davi já não se importava, já estava com a sua mente cauterizada. Davi já não se importava com a vida humana. Davi já não se importava com aqueles que morreram junto com Urias, para fazer cumprir ali o seu desejo. E Deus quando veio para falar com Davi, Deus disse assim: você matou aquele homem à espada, usando a espada dos filhos de Amon para realizar isso. Para você ver, meu irmão e minha irmã, sabe, como o pecado pode gerar consequências na mente, no coração, na alma e no espírito do homem. E talvez você esteja se indignando com essa situação, mas essa situação lá se repete nos dias de hoje. E aí Davi desposou ali Batseba, e ali o filho de Davi nasceu. E aí Deus esperou o filho de Davi nascer. E aí Deus mandou um profeta falar com o rei, que estava assentado no seu trono, com um filho e uma nova esposa, sua 8ª esposa. E Natã, o profeta, disse assim, está no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitas ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com os seus filhos. Comia da sua comida, bebia do seu copo, dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico,
E este não quis pegar uma das suas ovelhas ou dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre, e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: este homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Não sei se você sabe, quando Saul morreu, o rei de Israel, Davi foi ungido rei, e ele se casou com uma das esposas, agora viúva de Saul. E Deus falou: eu dei a você as mulheres do seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, e depois de o matar com a espada dos filhos de Amon, agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa. Olha a sentença de Deus para Davi. Agora vem a sentença de Deus. Quando Natã falou, abriu os olhos de Davi e falou assim: esse homem que praticou essa abominação que você condenou agora é você. E ele falou claramente aquilo que Davi tinha feito. Aí veio a sentença de Deus. Veio a sentença de Deus para Davi. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que a sua própria casa venha, que de sua própria casa venha mal sobre você. Davi foi perseguido pelos seus próprios filhos. Um filho praticou incesto com a sua irmã, ou seja, um filho se deitou com a sua irmã, que eram ambos filhos de Davi, e outras abominações mais que você vai ver aqui. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. As esposas de Davi, depois que Davi fugiu, foram tomadas e se deitaram com as suas mulheres no pátio do palácio à luz do dia. Porque o que você fez em segredo, porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas, porque com isto você deu motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nascerá morrerá. Uma sentença terrível, irmãos, porque Davi, que era um homem ungido por Deus, teve a sua família completamente destruída. Davi, que era homem de Deus, o primeiro filho, aquele filho que Batseba engravidou e nasceu, Deus tirou a vida dele, matou em lugar de Davi, para que Davi não morresse por conta ali daquele pecado terrível. A descendência daquele ato foi fulminada pelo Senhor.
Para vocês verem, irmãos, Deus perdoou Davi, disse aqui por Natan. Depois Davi pediu perdão a Deus, ficou desesperado, pediu perdão a Deus, foi para o templo, se ajoelhou, né? Colocou o rosto na terra e pediu perdão e perdão e perdão, né? Ficou desesperado para que Deus não o abandonasse e não tirasse dele o seu Espírito Santo. Depois você lê o Salmo 91, o Salmo 51, que é a oração de Davi. E nós, irmãos amados, talvez você não compreenda o sofrimento que aconteceu na casa de Davi, achando que foi só a morte de um filho. Muito pelo contrário, Davi sofreu consequências terríveis desse pecado durante toda a sua vida. A Bíblia diz que Davi começou a governar Israel com 30 anos de idade. E a Bíblia diz que Davi governou Israel por 40 anos. Davi morreu com 70 anos de idade. E durante esses 40 anos, Davi não teve mais paz. Davi não teve mais paz. A sua família era uma bagunça generalizada. Volto a dizer para vocês, os seus próprios filhos o perseguiram para matá-lo. As consequências de um erro, de um homem que foi perdoado por Deus, permanecem. Eu já vi pessoas, já ministrei pessoas, casais, que tiveram adultério no seu casamento, e esse adultério foi conhecido, e eu sei as consequências dessa atitude terrível. Às vezes existe ali o perdão, mas as consequências daquela atitude, elas permanecem. Elas permanecem no próprio casamento, por anos, décadas. A falta de confiança, a mágoa, sabe, a se sentir ali, desprezado, desprezada. São coisas, irmãos, que são difíceis de cicatrizar. E essas consequências muitas vezes vêm para os filhos. Crianças rebeldes, crianças que perdem ali, sabe, o seu caminho, muitas vezes saem da presença de Deus. E você olha assim e você fala, mas já faz tantos anos. Mas as consequências de um erro muitas vezes levam anos para serem superadas. E Deus alertou tudo isso e mostrou tudo isso. Mas as pessoas muitas vezes ignoram isso, achando que Deus é bonzinho, que basta olhar para o Senhor para que os seus pecados sejam ali eliminados. Mas não contam que existirá muitas vezes o sofrimento, a dor, a angústia, por causa de uma atitude em determinado dia, em determinado momento. Um desejo incontrolado, um pecado, sabe, que se sabia das consequências daquele erro. O homem não pode dizer que não sabe das consequências do seu erro, porque Deus fala, Deus alerta, mas Deus não vai evitar que você peque. Um dia eu ministrei um casal, não eram da igreja, e eles vieram à igreja, e eram duas famílias, e os dois, um homem e uma mulher, resolveram o quê? Adulterar. E a mulher, segundo ela, falava assim, ajoelhou na frente da santa lá, e falava assim, se não for da sua vontade,
que fure o pneu do carro. Ela foi. Furou o pneu do carro, irmãos? Não. Por quê? Porque não compete a Deus impedir o pecado. Compete ao homem impedir o pecado. Era só ela não ter entrado no carro e ido, não era? Não era só ela não ter entrado no carro e ido? Mas ela resolveu ir, e achando que Deus, que já disse que isso não poderia ser feito, achando que Deus ia evitar aquilo que ela deveria evitar. O ser humano é assim. Infelizmente o ser humano é assim, né? E as pessoas às vezes oram a Deus: Senhor, não me deixa pecar. Senhor, não me deixa pecar. É uma oração que não tem sentido espiritual, porque Deus jamais vai atender a sua oração. Essa oração melhor: não me deixa pecar. Porque quem tem que deixar de pecar é você. Você pode pedir ao Senhor força, você pode pedir ao Senhor, né, que você tenha discernimento, você pode pedir diversas coisas para Deus. Mas para Deus não deixar você pecar, é uma oração sem resposta. Porque quem tem que fazer isso é você e não Deus. Se você ler essa história novamente, você vai ver, sabe, a mesma história que talvez você conheça de outras pessoas. Eu conheço essa história de muitas pessoas. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, pecados diferentes, situações diferentes, mas cujas origens são exatamente as mesmas e as consequências sempre virão. E aí, irmãos, a igreja começa a orar, a interceder por essas vidas. E é uma intercessão assim também sem resultado. Sabe por quê? Porque a pessoa vai ter que passar por aquilo. E às vezes você olha assim o sofrimento de uma pessoa e você não entende. E você clama a Deus, e você clama a Deus, e você clama a Deus intercedendo, e você não vê a resposta de Deus. É porque a resposta de Deus está sendo dada para aquela pessoa. E se nós tivéssemos discernimento espiritual, a nossa oração talvez para aquela pessoa, se nós entendêssemos as coisas que são de Deus assim, víssemos como Deus vê e conhecesse as coisas como Deus conhece, talvez a nossa oração devia ser assim: Senhor, dá força a ele para ele vencer. Senhor, dá força a ele para ele resistir. Senhor, dá força a ele para ele avançar. Dá força a ele para ele chegar lá onde tem que chegar. Dá força a ele, para que termine, essa história, para que termine essa situação, para que termine, sabe, esse contexto espiritual. Se a gente conhecesse como Deus conhece, talvez a nossa oração fosse mais eficiente, Talvez a nossa oração fosse mais eficiente, porque quantas vezes as pessoas têm que passar por aquilo por conta das suas próprias atitudes. Que você nesta manhã aprenda, sabe, com a desgraça de Davi, com o abismo de Davi, para que você nunca passe por situações parecidas com essa. Porque na medida que você conhece Deus, Deus imputa a você responsabilidades espirituais. Aquele que não conhece Deus é uma coisa. Todas as suas atitudes antes de Deus, antes de conhecer Deus, Deus trata de uma forma. Assim como Deus trata as suas atitudes, depois que você conhece Deus, de outra forma. Porque Deus é justo.
porque Deus é justo. Então você conhece Deus, que você possa nesta manhã ter força, vigor, e que você, no momento ali de tentação, que você se lembre, dessa história de Davi para você não fazer, e que você se lembre da história de José para você fazer, porque José foi chamado ali na presença da mulher do seu senhor, da mulher de Potifar, e aquela mulher queria se deitar com ele e ela ficou nua na presença dele. Nua na presença de José. E a Bíblia diz que José saiu correndo. A Bíblia diz que José saiu correndo. Fuja do pecado. Não tente enfrentar o pecado. Foi isso que Deus ensinou. Que nós fujamos e não enfrentemos, porque nós não somos seres super seres humanos. E que você olhe os exemplos bíblicos e olhe a diferença da recompensa de Deus para as duas atitudes. José e Davi. José e Davi. José e Davi. Deus quer, nessa situação, que você seja um José, para a glória dele, e a honra dele será determinada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Eu não disse aqui, mas olha a sentença de Deus para quem matar um homem, segundo a lei de Moisés. Todo aquele que matar uma pessoa será morto. Olha, Deus é papum, Todo aquele que matar uma pessoa será morto, conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitem resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Ele deve ser morto. Eu não queria voltar, mas para você ver, irmãos, Davi sabia disso também. Davi sabia disso. E ele tinha já 2 condenações sobre a vida dele. Batseba tinha uma condenação à morte. Davi já tinha 2 condenações à morte. Para vocês verem quão grave foi aquilo que aconteceu, irmãos? E eles tinham conhecimento daquilo. Ore a Deus agora, irmãos. Fale com o Senhor. Não existe ser humano neste mundo que não tenha fraquezas. Não existe ser humano que não tenha fraquezas. Compete a nós controlá-la. Compete a nós nos fortalecer na palavra, conforme nós falamos aqui hoje, para que o pecado sempre fique atrás de você, sempre colocado atrás. E quando você vê, quando você começa a agir desta forma, quando você vê aquela fraqueza já não existe mais. Quando você vê, você já consegue vencer muito facilmente o pecado, porque a tua fé, o teu amor a Deus são muito fortes. O homem vence o pecado porque ama a Deus. Aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. A Bíblia diz que aquele que diz que ama o Senhor
e é infiel, é mentiroso. Esse é mentiroso. Esse é mentiroso. Peça a Deus então, aproveite essa oportunidade. Peça a Deus que te ajude a lembrar da palavra. Peça a Deus que te ajude, sabe, que o seu amor em relação a Ele cresça, para que Ele seja a tua força, para que Ele seja a tua força, e que Satanás seja sempre humilhado para você. Quando ele aparecer com um bandejão na sua frente de coisas gostosas, que você diga para ele: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus exaltado e Rei glorificado, Tu és o Senhor, Pai. Tu és aquele que pode todas as coisas, Tu és aquele que responde às nossas orações, Senhor. Vem sobre a Tua igreja mais uma vez, Senhor. Rompe as cadeias, quebra os grilhões, Senhor. Se existe alguém que está preso, Senhor, nestes grilhões, no dia de hoje, Senhor, se existe alguém que está com a mente cauterizada, como Davi estava, Senhor, naquele momento, Senhor, eu rogo a Ti, Senhor, que Tu venhas a trazer liberdade agora, Senhor. Liberta o cativo e o oprimido, Senhor. Liberta aquele, Senhor, de toda a glória que é escravo ainda do pecado, Senhor. Liberta aquele, Senhor, de toda a terra, Pai, oh Deus, Deus dos exércitos, Pai, que não enxerga, Senhor, de toda a terra, Pai, o seu erro, que está iludido e enganado pelas trevas, Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim como Davi estava, Senhor, e Tu vieste, Senhor, a ele através de um profeta, para revelar a ele, Senhor, de toda a glória, a sua verdadeira história. E eu sei, Senhor Deus, que Tu ages, Senhor, como, Senhor, Tu agiste ali com Davi. Se o Teu povo se chegar a Ti, se o Teu povo se chegar a Ti, Senhor, de toda a glória, Pai, e pedir perdão, Senhor, de toda a terra, eu sei, Senhor, que Tu és o Deus perdoador, Senhor, e que Tu irás cuidar, Senhor, da jornada e da história do Teu povo, Senhor. Assim como Tu disseste na Tua palavra, Senhor, de toda a glória, Pai, se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, Senhor. Pai, Tu és poderoso para, Senhor, romper as cadeias dos grilhões. Tu és poderoso, para socorrer o Teu povo, Senhor, para dar, Senhor, algo novo. Ricaia surianda, ribiliclaba subia, raia cerebicanda, labalabalabachea, cerebicanda lastre. Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso, Senhor, para fazer qualquer obra esta manhã, Senhor. Tu és poderoso para libertar, para curar, Senhor. Tu és poderoso para, Senhor, trazer algo novo sobre estas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Pai, eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor, o Deus de toda a terra. Aleluia, graças a Deus.